Pessoal, nós estamos aqui novamente em mais um Papo Reto, aqui nos canais do Jornal Tribuna. Hoje nós estamos tendo o prazer de receber o Tadeu Alencar. Tadeu é lá do Clube Náutico, né? Ele é um gestor lá do Clube Náutico e também um grande entusiasta do Lago de Furnas. Ele participou efetivamente da luta para que a gente possa ter conseguido novamente ter o nível do Lago de Furnas de volta, né? Tadeu, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, Danilo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho com os espectadores, falar sobre o Lago de Furnas, sobre todas essas coisas aí que a gente gosta tanto e que fazem parte hoje do nosso cotidiano. Bom, obrigado. Tadeu, para começar, eu queria que você contasse um pouco da sua história com o lago, né? A gente sabe que é uma longa história, né? Como é que começou isso? Cara, a minha história com o lago, ela tem 31 anos, que é o tempo que eu tenho de idade, entendeu? Ela começa, acho que desde o dia do meu nascimento. Eu nasci em Belo Horizonte por um capricho do destino, nasci prematuro, por isso que eu nasci em Belo Horizonte, nasci antes da hora, e desde então, desde acho que do meu primeiro mês de vida, eu estou ali na beira do lago, eu tenho contato com o lago. Isso vem muito do meu pai, eu tenho muito orgulho de que ele foi o primeiro empreendedor do Lago de Furnas, começou a empreender no Lago de Furnas em 1974, 73, por aí, e é o primeiro empreendedor de que a gente tem registro no Lago de Furnas, e ele nunca parou de empreender, e aí, cara, eu aprendi por aí a seguir esse caminho, a trabalhar e amar esse Lago de Furnas, o Mar de Minas, sabendo da importância que ele tem para todos os mineiros. Então a minha relação com o lago, ela é uma relação desde que eu nasci, e hoje eu vivo do lago, tudo que eu tenho, tudo que eu faço na minha vida vem desse Mar de Minas. O Lagão de Furnas, né? Para quem não sabe, o Lago de Furnas ele banha 34 municípios, né? Uma extensão muito grande, e tem vários equipamentos, vários empreendimentos turísticos no entorno do lago, né? Por falar nisso, Tadeu, como é que está o Náutico hoje? O que vocês estão promovendo a partir dessa retomada do lago? Cara, o Náutico, ele está num processo final de reestruturação. Na verdade, assim, eu falo que sempre quando você está terminando um processo, você inicia outro. Então a gente tinha um planejamento de reestruturação que ele está indo para a fase final, que é agora a fase das reformas do clube. E já estamos com um novo ciclo de trabalho sendo preparado para o clube, que é um ciclo realmente de crescimento, de desenvolvimento. O Náutico passou por um período muito difícil, assim como todo mundo passou, mas principalmente o nosso segmento, que é o de turismo, de lazer, hotelaria, alimentação, que foi o período da pandemia. E o Náutico sempre teve a característica de ser um clube de turismo e de lazer, nessa ordem, turismo e lazer. Então, algumas coisas que nos proporcionam no clube grandes vantagens dentro desse segmento, igual, por exemplo, a gente tem associados em 175 cidades, são 15 estados do Brasil, porque nós temos categoria de cota que a pessoa não paga mensalidade todo mês, ela paga só o mês que ela frequenta, é para o turista mesmo, que quer se fidelizar com a nossa região. Só que isso na pandemia teve um impacto grande, cara, porque a gente não tinha 100% dos associados como pagante mensal. Entendi. E a gente também não queria mudar esse conceito. Então, durante a pandemia, a gente fez um esforço muito grande, tudo que a gente tinha assim, de pessoal mesmo, patrimônio pessoal meu, da minha família, a gente colocou dentro do clube para o clube sobreviver. O clube sobreviveu, a gente conseguiu fazer uma gestão naquele momento de crise que trouxe o clube vivo pós-pandemia. E aí no pós-pandemia a gente começou com muita responsabilidade a fazer uma retomada do trabalho. E aí com essa retomada as coisas foram se desenvolvendo, foram se encaixando, até que a gente chegasse agora nessa fase final dessa primeira etapa de retomada, e agora a gente está partindo para fazer novos eventos, já estamos partindo para as reformas estruturais maiores do clube, realmente para a gente dar para o associado, para o nosso visitante e para a nossa região, tudo que o Clube Náutico sempre deu e pode dar, que é desenvolvimento econômico, diversão, lazer, turismo, tudo isso. Então, assim, o clube está indo bem, está indo até melhor do que a gente imaginava, dentro do planejamento, dentro das ideias que a gente tinha. E esse ano eu tenho certeza, vai ser um ano assim que vai ser muito positivo para o clube como um todo, não só pela volta do lago, mas por conta de todo esse processo de reestruturação que agora ele começa a aparecer
para os clientes, ele começa a aparecer para fora, alguns eventos voltando, a estrutura do clube toda renovada, piscinas reformadas, os chalés estão sendo reformados agora. Então, assim, a expectativa é muito boa para essa próxima alta temporada, para o clube, para os associados e também por todo o efeito que a gente gera nesse ecossistema turístico de Formiga. Que bom, Tadeu. Bom, e pegando um pouco agora para a questão do Lago de Furnas em si, né? Para ele ter chegado no nível que chegou hoje, que está praticamente no nível máximo, mesmo nós estando no período, né, de seca, no auge do período de seca, né? E mesmo assim ele vem se mantendo. A que você atribui isso? Isso foi graças às fortes chuvas que nos últimos 2 anos foram num volume bem considerável, ou a questão política, que a gente sabe também que teve um trabalho político muito forte em cima da questão do nível do lago. O que aconteceu para que o lago pudesse estar nesse nível, né, do nível de água que ele está hoje, que por sinal é maravilhoso para todo mundo, né? Cara, mudou a gestão, mudaram a forma de gestão do lago, né? Começaram a ter uma gestão responsável do lago, igual sempre deveria ter sido, igual era antes, e parou de ser durante um bom período. O lago nunca desceu por falta de chuva e nunca se manteve vazio por falta de chuva. O lago desceu por conta de manobras políticas erradas, por favorecimento a outros estados, no caso São Paulo, que deveria fazer uma obra e não fez, e foi mandando água daqui para lá para sustentar uma obra que nunca acontecia. E o que realmente mudou esse cenário foi, eu não digo nem a pressão política, Danilo, foi a pressão social. Porque foi a partir do ponto que a sociedade civil começou a se organizar que a gente percebe que teve essa mudança. Que aí a própria classe política começou a trabalhar de uma forma mais engajada. Nós tivemos, sim, alguns políticos mineiros, a nível estadual e federal, que se engajaram realmente na causa, e isso foi uma ajuda fundamental para abrir portas, abrir caminhos que a gente até então não tinha. Mas isso tudo só foi possível porque a sociedade civil se mobilizou, houve uma união, sabe, cara, da parte política, da classe política, da sociedade civil, que foi o grande catalisador disso tudo, da Lago, que é uma grande parceira, talvez a maior parceira que a gente tem nessa luta. Então, essa união que a gente vê aí é que fez a diferença. E aí, isso foram, muita gente não sabe, né, cara, mas assim, foram anos de reuniões, de debates com a Agência Nacional de Águas, com a Agência Nacional de Energia Elétrica, com o Operador Nacional do Sistema, ONS, com Furnas Centrais Elétricas, com os ministérios, com o governo estadual, o governo federal. Foram anos realmente de debates, de reuniões, de soluções que eram propostas e não ia, de caminhos que podiam ser trilhados e não foram. Enfim, assim, a gente foi um conjunto de coisas durante 3, 4 anos aí mais intensos. Essa é uma luta que já dura décadas, mas de 3, 4 anos mais intensos, no qual a gente teve essa união da classe política, das prefeituras, de todo mundo, da imprensa também, né, cara, que foi fundamental nesse processo, principalmente a imprensa do interior de Minas, que nos deu voz em primeiro lugar. Os grandes jornais, os grandes órgãos até então não nos davam voz, e a nossa voz começou a surgir por conta da imprensa do interior. Então, assim, foram vários fatores. A chuva ajudou, entre aspas, porque logicamente você não enche um reservatório sem água também, você não enche uma represa sem chuva. Só que o que acontecia? As chuvas vinham, só que a má gestão deles fazia a chuva que entrava e ia embora. E aí, com as mudanças, com a pressão política que a gente teve, e social também, passou-se a segurar a água em momentos estratégicos. E aí ficou comprovado toda a teoria que a gente já tinha levado, tudo que a gente já tinha mostrado ficou comprovado na prática. Que o lago só ficou vazio por má gestão, e para mantê-lo cheio basta uma boa gestão. Entende? Uma coisa também que ajudou, para complementar, são as consequências, né? Porque até então ninguém via muitas consequências. A gente via as consequências aqui nos 34 municípios que a gente tinha uma tragédia durante 10 anos. Só que em 2021 essas consequências chegaram a nível Brasil, né, cara? Porque a conta de energia desde 2015 não parava de subir, as bandeiras tarifárias, tudo isso. Em 2021 a gente teve um risco de apagão,
E a gente teve a seca, atingiu toda a bacia do Rio Grande. Isso por quê? Porque Furnas, o reservatório, a represa de Furnas estava desequilibrada. Ela estava seca. Então como é que você vai manter a cascata cheia, sendo que a caixa d'água dessa cascata, vamos falar assim para o pessoal entender bem, está vazia? E aí a gente teve risco de apagão, tudo isso. E essas consequências deram um susto, sabe? Então, assim, ajudaram a gente a conseguir algumas resoluções que seguraram a água. Acho que foi bem por aí. Não foi. Acho que não, o lago está de volta, não tem um pai só, são vários. Entendeu? Vários pais, várias mães, várias pessoas que se mobilizaram, mas eu nunca vou deixar de destacar o trabalho da sociedade civil, que foi quem fez tudo isso andar realmente. Foi uma somatória de fatores, né? Sim. Bom, mas a partir daí, o nível do lago hoje, ele está garantido, porque teve essa luta pela cota mínima, né? Essa cota, ela está estabelecida, tem uma garantia de que mesmo se não chover muito, né, ou outras coisas acontecerem, o lago vai ter um nível satisfatório? Como que está isso? Bom, essa pergunta aí eu te respondo já contando as próximas etapas da cota 762, da luta pela cota mínima 762. Logicamente não está tudo garantido, senão não teríamos essas próximas etapas, cara, porque ainda faltam alguns detalhes. Hoje a gente tem a cota 762 garantida em lei, existe uma lei, uma emenda constitucional, a cota 762 é garantida pela Constituição Mineira, o Lago de Furnas é considerado patrimônio de Minas Gerais, da 762 para baixo, então esse nível é preservado por lei, mas existem discussões jurídicas ainda. Vou te dar um exemplo. Corre no Supremo Tribunal Federal uma ação de inconstitucionalidade, que quem entrou com ela foi o governo federal no ano passado. O antigo presidente entrou com essa ação, questionando a constitucionalidade do tombamento, da emenda que tombou e fixou a cota mínima 762 para Furnas e 663 para Peixoto. Porém, como toda decisão judicial que não tem decisão, como todo processo judicial que não tem decisão, o que vale é o que está na lei. Nunca houve uma liminar, esse processo está na mão da ministra Carmen Lúcia como relatora, ela não deu liminar favorável para o governo, então a lei está vigente. Hoje a legislação mineira protege o Lago de Furnas na cota 762, mas nós ainda temos que discutir essa questão dessa ação de inconstitucionalidade. Inclusive nós temos um trabalho muito intenso em Brasília, nos ministérios e na AGU, com a AGU, para a gente achar uma solução pacífica para isso, que isso se resolva, que se garanta 762 e que se acabe com essa ação de inconstitucionalidade. Paralelamente também nós temos a questão da outorga. Para quem não sabe o que é outorga, é uma autorização que o órgão gestor do recurso hídrico te dá para você utilizar aquele recurso. Hoje a outorga que Furnas Centrais Elétricas tem, ela é absurda. Ela permite que Furnas Centrais Elétricas chegue no lago na cota 750, que é 0% de volume útil. Então permite que Furnas seque o lago livremente. A gente sabe que existe a função de gerar energia para o lago. Porém, a gente também sabe que existe proteção ao uso múltiplo. Então, o que a gente defende é que exista uma mudança na outorga, assim como já existiu em outros locais, como, por exemplo, na hidrovia Tietê-Paraná, para que se crie uma trava. Até a 762, vocês podem operar livremente, Furnas Centrais Elétricas. Da 762 para baixo, a coisa não é assim. Tem que ser um negócio bem conversado. Está protegido da 762 para baixo. E a Agência Nacional de Águas se recusou a fazer isso. E aí a Alago, em parceria com a Unilagos, que é a nossa associação de empreendedores, ela entrou com uma ação de obrigação de fazer na Justiça Federal, que está correndo na Justiça Federal, para que a ANA, a Agência Nacional de Águas, mude a outorga de Furnas. Então ainda faltam esses dois aspectos a serem resolvidos para a gente garantir a cota 762. Mas assim, o que eu vejo é que o principal, entre aspas, é claro, a gente tem que terminar isso daí, a gente conseguiu, que é restabelecer a crença no povo mineiro de que é possível. Porque, cara, o tanto que eu escutei, essa água nunca mais vai voltar, isso que vocês estão fazendo é loucura, não vai dar certo, foi muito. E hoje, na verdade, todo mundo vê que é possível. Igual você falou, nós estamos num período de estiagem, um período de seca, e o lago está com nível máximo. E não está faltando energia para ninguém está pagando mais caro por causa disso, entende? Não está faltando água para ninguém, o sistema está todo em equilíbrio.
Então, todo mundo agora, 100%, seja dos órgãos públicos, da população, vê que é possível. Então, isso é um principal ganho. Eu acho que se eles forem tirar a nossa água por agora, eles vão comprar uma briga com Minas Gerais que eles nunca mais vão esquecer. Entendi. Entendeu? Pois é, boas notícias, né, Tadeu? Vamos torcer para que realmente o nível se mantenha, né, acima da cota mínima, porque o turismo é uma riqueza para toda a região, né? A gente lida no dia a dia com isso aí, sabe a importância do Lago de Furnas, não só para o turismo, mas para várias outras atividades econômicas na região. A gente fica feliz com os resultados, né, e parabeniza o trabalho que vocês vêm desenvolvendo através da Unilagos, né, e, enfim, esse conjunto de ações que se formou e que resultou no que a gente está vendo hoje, né? Bom, cara, eu queria te agradecer demais pela presença aqui, por estar esclarecendo sobre essa situação do lago e trazendo também as novidades sobre o Náutico, né? Eu agradeço. E pedir para você deixar uma mensagem final aí para o pessoal que acompanha a gente nas redes do Tribuna aí. Eu que agradeço pelo espaço, tenho que agradecer ao Tribuna por sempre ser parceiro, tanto do Náutico, da Unilagos, ser um grande parceiro que eu tenho para a vida realmente, não só você, Danilo, mas toda a sua equipe. E a mensagem que eu deixo, em nome do Clube Náutico em primeiro lugar, para os nossos associados e visitantes, é que nós estamos esperando vocês podem vir nessa alta temporada agora, esse próximo verão, que o verão para a gente começa já em setembro, né? A gente está preparando muita coisa bacana para vocês e o Náutico vai crescer a cada dia para voltar a ser sempre aquela referência em termos de turismo, e a gente quer agora uma referência de turismo nacional realmente, esse é o nosso objetivo. E para falar da Unilagos, do Lago de Furnas, realmente pedir para cada um continuar tendo esse amor pelo Mar de Minas, que a gente continue se mobilizando, lutando cada vez mais, porque foi a força do povo que fez toda a diferença. E o que vai manter a diferença acontecendo de forma positiva é a força do povo. Nós estamos com várias pautas, agora a Unilagos está se expandindo cada vez mais, pautas de saneamento básico, várias pautas, e para isso a gente precisa da participação cada vez maior, não só dos empreendedores, mas da população como um todo. Porque esse Lago de Furnas, ele é um fator de transformação não só econômica, mas social. Ele muda a realidade quando bem trabalhada, a realidade em volta dele. Além da questão ambiental, que são questões também fundamentais para a gente. Então a gente pede que todo mundo continue tendo esse amor pelo Mar de Minas e lutando ao nosso lado, nos ajudando, porque o Mar de Minas não é meu, não é do Danilo, não é do governo, não é de Furnas Centrais Elétricas, o Mar de Minas é para todos nós. Então vamos cuidar dele com muito amor, porque a gente precisa disso e as futuras gerações merecem também viver o que a gente vive e viveu. E ninguém merece ficar 10 anos com seca novamente, né? É isso aí. Adeus, obrigado. Obrigadão. Até a próxima. Obrigado.